O canal Tá Valendo com Zé Neto Furtado é um oferecimento da Ceará Caminhões, onde você compra o seu seminovo com cara de novo. E da Prime Truck Center, o Truck Center especializado em tacógrafos e manutenção de caminhão-tanque. Aqui na entrada é o credenciamento de todos que estão vindo visitar a feira, conhecer as novidades e fazer negócios. Turma, vocês devem estar se perguntando, Zé Neto, que diacho é isso aqui? Isso aqui é um chassi de ônibus? O que é aquilo ali? Aquelas caixas metálicas ali em cima e aqui embaixo. Pessoal, a gente está diante de um chassi de ônibus 100% elétrico. É isso mesmo, aqui no Brasil já está se trabalhando chassis 100% elétrico. E esse aqui é um dos modelos que estão disponíveis, dispostos aqui em exposição aqui na feira em São Paulo. É isso aí. E eu vou bater um papo agora com o Adalberto, que cuida da parte de marketing aqui da BYD. A BYD é uma fábrica de veículos elétricos, Adalberto, que ela é da China, é isso? Isso, a BYD foi a primeira grande fabricante mundial de baterias, né? Nosso fundador era era pesquisador do governo chinês, foi o químico mais premiado, desenvolveu as baterias de lítio moderna. E a gente, de fabricante de celular, tablet de computador, virou fabricante de veículos. Somos hoje a maior fabricante de carros elétricos do mundo. E até que evoluiu para ônibus, somos hoje também a maior fabricante de ônibus elétricos do mundo, né? Uma montadora inicialmente chinesa, mas hoje com 40 fábricas pelo mundo, mais de 230 mil funcionários, é uma gigante de tecnologia, tanto de painel solar, bateria, quanto veículos elétricos. Ô Adalberto, me fala uma coisa, então hoje a BYD também fabrica aqui no Brasil já? Esses chassis equipados já vêm aqui, já são fabricados aqui no Brasil? Sim, nós temos duas fábricas já em Campinas, né? Uma que é uma fábrica de painel solar, que é hoje cada vez mais os nossos sistemas estão integrados, então a gente vende um veículo elétrico, coloca uma infraestrutura de recarga, né? Onde ele vai abastecer os ônibus, os carros. Você pega aqui, conecta, seja no ônibus, seja no carro, e infraestrutura de painel solar. Então os principais projetos nossos hoje, então a gente tem uma fábrica de painel solar e uma fábrica de chassis. Hoje esses chassis todos encarroçados pelas grandes encarroçadoras nacionais, né? Então a Marco Polo, a Volare e a Caio. Começamos a entregar agora os primeiros projetos, né? A gente deve ter os primeiros 25 ônibus elétricos operando no Brasil. Até o final do ano aí a gente deve sair de 5 cidades, onde a gente começou agora, para umas 10, quem sabe uns 100 a 150 ônibus vendidos. E o futuro, obviamente, vai ser essa revolução, né? Acompanha a revolução que o mundo passa hoje na mobilidade elétrica, né? Os números são incríveis. O mundo demorou 10 anos para vender 1 milhão de carros elétricos. Só o ano passado vendeu 1 milhão, né? Esse ano vai ser 1,5 milhão, já temos 3 milhões de carros elétricos no mundo. O mercado chinês, para ter uma ideia, hoje 12% dos ônibus são elétricos, né? É uma revolução silenciosa que vem transformando toda a mobilidade pelo mundo. Então cada vez mais a gente vai ver também aqui no Brasil, no contexto da América Latina, essa realidade também ocorrendo, né? No Chile a gente entregou agora 100 ônibus elétricos, vai ser a maior frota de operação da América Latina. Colômbia, Peru, já temos ônibus operando no Uruguai e certamente o Brasil também vai rapidamente aderir a essa tecnologia que faz todo sentido do ponto de vista econômico, faz todo sentido do ponto de vista operacional, né? Estamos falando de uma tecnologia que tem zero emissão de poluentes, um torque maior, uma aceleração melhor, menos custo de manutenção e ao mesmo tempo é um ônibus muito melhor para o tema ambiental, redução de poluentes e tudo isso é muito bom para as cidades. Adalberto, eu estava comentando, pessoal, aqui atrás das câmeras com o Adalberto, que há alguns anos atrás, durante uma Fenatran, que eu não me recordo agora, a BYD fez sua primeira aparição. E lá tinha um ônibus, transporte passageiro urbano já encarroçado. Só que o espaço interno ele era muito reduzido,
porque as baterias ficavam dentro, então ficavam nas laterais do ônibus, sobrando praticamente um pouco de espaço na frente, um pouco de espaço atrás e um pequeno corredor entre as baterias para poder circular. Esse ônibus tinha vindo importado da China para teste de homologação em Campinas, não foi isso, Ronaldo? Ele passou quanto tempo aquele modelo aqui no Brasil em teste em Campinas? Ele ficou mais ou menos 2 anos entre períodos para homologação, validação técnica nas cidades, né? Seja na SP-Trans em São Paulo, diferentes órgãos de trânsito do Brasil, e depois ele se mostrou muito bom. Aquele veículo teve, por exemplo, uma economia de 75% do custo operacional, né? Os ônibus, caminhões elétricos em geral, eles economizam entre 65% a 75% do custo, então faz com que essa economia de combustível pague o aluguel da bateria. Então, no fim das contas, em 10 anos de operação, tanto um ônibus quanto um caminhão, ele acaba custando menos no TCO, né, no custo total de operação, para essas tecnologias. Então, aquele ônibus cumpriu o papel dele, né, de abrir os mercados, fazer os primeiros testes, e ele voltou para os Estados Unidos. E hoje ele está lá nos Estados Unidos também rodando como teste. A gente vendeu já muitos ônibus articulados lá, né, eram as maiores frotas de operação, até que semana passada Oslo, na Noruega, entregou aí a maior operação de ônibus elétricos articulados do mundo, com 41 ônibus articulados nossos. Então aí também a Europa agora entra nessa corrida pelos ônibus articulados. Bom, a questão, pessoal, é que a eletricidade nos veículos, a combustão, ela já está começando essa fase de transição, de mudança, né? Combustível fóssil para outros combustíveis alternativos, como os veículos elétricos. E vocês estão observando que, ó, do ônibus que eu falei que tinha apenas um corredor, esse aqui já não seria um corredor, apesar desse aqui não estar encarroçado, mas a gente já observa que a bateria já fica no solo, né? No solo não, no piso, e outra lá atrás. Ou seja, essa evolução também da tecnologia, Adalberto, ela veio também já reduzindo o tamanho dessas baterias e uma maior capacidade de carga e autonomia desses veículos, é isso? Claro, o preço da bateria vem caindo e ao mesmo tempo o aumento de densidade energética. Então, inicialmente nos ônibus a gente tinha 3 pacotes de bateria, depois 2 modelos com 1 pacote de bateria. Então, com isso, a gente foi retirando aquelas baterias que ficavam dentro do ônibus, que isso não era legal, nenhum operador de ônibus gostava dessa solução, porque obviamente você acaba perdendo espaço interno para passageiro, tendo a bateria ali. Então hoje a gente tem aquele modelo piso alto, que é o primeiro modelo piso alto. Vamos lá, aliás, vamos pontuar aqui. Esse aqui que a gente está aqui seria o chassi de um ônibus ou micro-ônibus? Esse é um micro-ônibus Volare, né? Inclusive a gente tem aqui encarroçados aqui na feira uns, e Volare já vendido, a primeira frota entregue hoje na cidade de Santos, em São Paulo. Aí logo, brevemente, a gente vai ter São Paulo, aí outras cidades, grandes capitais do Brasil. Vamos lá, aí mais ali na frente. Do micro-ônibus, a gente vai para o K9W, que é o ônibus elétrico mais vendido do mundo, né? As maiores frotas do mundo hoje, que é um veículo piso baixo total, encarroçado até carrocerias de 13 metros, da Marco Polo, da Caio. Então você vê como ele é inteiro piso baixo, você tem acessibilidade universal, né? Para cadeirante, para outras coisas, então você não precisa entrar. E ele entra, vai piso baixo até o final e tem a saída lá. Então hoje não tem mais o pacote de bateria dentro do ônibus, hoje a bateria é simplesmente aquele pacote lá atrás. O motor fica onde exatamente? O motor, o ônibus elétrico traz essa inovação, que é o motor na roda. Então a gente tem 2 motores magnéticos, né, de síncrono magnéticos, cada um com 150 kW, então na faixa aí de 300 kW, que é algo como 400, 420 cavalos, né, que inclusive é um torque maior do que um ônibus diesel similar. E a vantagem de você ter o motor na roda é a potencialização do freio regenerativo, que aí toda vez que você tira o pé do acelerador ou usa o freio, você recaptura e guarda energia para a bateria. Então os 2 motores são ligados a esses controladores que ficam aqui embaixo, que faz o papel de inversor e controlador. Então cada motor é ligado no seu controlador. Os 2 no High Distribution System, né, que é o sistema que faz a distribuição da alta voltagem da bateria para os motores. E você tem ali embaixo o conversor de energia para baixa voltagem, que é o que alimenta ar-condicionado, iluminação e outras coisas internas do ônibus.
O que eu tô achando incrível aqui, pessoal, é que a gente mexe tanto com mecânica nesses anos todos e a gente tá do lado de um veículo elétrico, a gente fica sentindo falta do radiador, do sistema de arrefecimento, enfim, da descarga, né? E isso tudo no elétrico não existe, né? Não existe, e obviamente vamos circulando aqui, vai falando, mostrando. Para os mecânicos, para os fabricantes de autopeças, né? Essa revolução que é a mobilidade elétrica é um grande desafio. Porém, para o usuário, isso é muito bom. E para o dono do produto, melhor ainda. Porque, por exemplo, esse ônibus, ele não tem transmissão, não tem diferencial, não tem caixa de câmbio. Então você reduz muito o custo de manutenção. Eu tenho um motor elétrico, ele funciona sempre na mesma rotação, ele não quebra com muita facilidade. E do motor elétrico, todo esse sistema é um sistema muito simples, que é simplesmente a suspensão a ar, né? Então todo o sistema pneumático que você usa já num outro ônibus, e o sistema de tração é simplificado, diferente de um ônibus a diesel, que você tem lá motor, embreagem, transmissão, diferencial, todo aquele monte de peça que gera, obviamente, necessidade de óleo, lubrificantes. Imagina um ônibus elétrico que você não precisa pôr lubrificante. Pô, Adalberto, pronto, agora você mexeu numa coisa que está matutando aqui na minha cabeça, como também os nossos amigos internautas, porque o nosso público que nos assiste é o estudante, é o motorista e é o empresário. Eles querem saber o que eu devo estar querendo saber aqui também agora. Qual é a manutenção que é dada no caso de um ônibus elétrico? O que faz parte de uma manutenção preventiva? Fala pra gente. A manutenção é muito simples. Na verdade, você conecta um computador que vê se todos os sensores, todos os sistemas estão funcionando, né? Essa é uma vantagem do ônibus elétrico, ele é muito simples, né? A gente está falando de um motor elétrico, ele tem ali 20 peças móveis, né? Enquanto o sistema de tração, a diesel convencional, você chega a ter mais de 2.000 peças móveis. Então você precisa pondo lubrificante, pondo óleo, coisas para que ele possa funcionar. Tem um custo de manutenção muito grande, você tem que ficar trocando peças. Aqui não. É 2 motores elétricos, síncronos magnéticos. Qual é a tração desse aqui? Esse aqui seria um 4x2? Tração traseira só. Sim. Da frente ele não tem tração. Então, né? São 4 eixos, 4x2. Isso, que a tração nas duas. Isso. Perfeitamente. Agora, o pessoal deve estar se perguntando e eu também vou perguntar. Bom, esse veículo aqui, autonomia das baterias 100% carregadas. Esse aqui é um veículo, esse aqui é um rodoviário ou é um urbano? Esse piso baixo, a aplicação prioritária dele é urbano, né? Okay. Aí o piso alto, esse aqui do nosso lado, tá vendo aqui, a bateria já fica embaixo, então atrás você nem perde aquele espaço da bateria, você já consegue pôr um assento ali. Esse daqui, o piso alto, seria rodoviário, fretamento, intermunicipal. Já o que a gente está aqui, ele é um piso baixo total, né? Então esse daqui em geral é uma operação urbana. E basicamente você carrega 3 horas durante a noite e tem 300 km de autonomia. Então, né? Esse aqui, 100% da bateria é para 300 km. Isso. Perfeito? Isso ele é medido, ele já feito esse cálculo com a capacidade máxima de passageiros? Sim, 300 km é a operação normal. Tem relatórios aqui da SP Trans, da agência de ônibus de São Paulo, mostrando com 100% de capacidade a performance dele em autonomia. Então, se eu tiver uma operação muito pesada, em vez de fazer 300, ele vai fazer 280, 270. Você está dizendo que essas vendas estão sendo iniciadas aqui no Brasil. A empresa que comprar para o transporte público de passageiro urbano, ela tem que também fazer, uma tem que fazer um estudo para saber qual vai ser a rota desse ônibus, para que no meio do percurso, quando houver a necessidade do carregamento, ele tenha um ponto de tomada, é isso? Claro, hoje um ônibus urbano não precisa recarregar, né? Hoje a gente carrega à noite, eu gero energia em painel solar, fico com crédito dentro da concessionária e à noite eu vou lá e carrego. Essa recarga de 3 horas noturna é suficiente para rodar o dia inteiro. O dia inteiro? 99% das linhas de ônibus do Brasil são menos de 300 km. A grande maioria das linhas de ônibus está entre 200 e 250 km. Perfeito. Então esse modelo de ônibus aqui, você carrega à noite e opera. Normalmente aqui em São Paulo, em Campinas, Santos, Volta Redonda, os primeiros projetos nossos, o cara costuma operar ali das 5, 6 da manhã até meia-noite. E ela dá para atender muito bem. E ele funciona muito bem. Uma vez descarregado, apenas 3 horas carrega de 0 a 100%?
Sim. 0 a 100 carregado em 3 horas. É claro que a primeira 1 hora carrega bastante. Porque inicialmente ele vai, então, 1 hora de recarga, ele chega a dar 80% da capacidade. Certo. Aí depois o final, é como se você tivesse vários copos de champanhe. Inicialmente você joga o champanhe assim, você enche rápido metade. Aí depois você tem que completar célula por célula, ele demora mais. Então, se você não tiver as 3 horas para esperar, você pode pôr 1h30. Ele vai estar lá uns 85, 80% de capacidade, e aí você vai operando conforme seu ciclo. E eventualmente, se você precisar de uma recarga de oportunidade, aí você tem, por exemplo, hoje Brasília, a gente entregou a primeira frota de ônibus elétrico lá em Brasília, e Brasília colocou carregador no terminal de ônibus. Porque aí se o cara precisar operar mais e tal, ele vai lá e carrega um pouco a hora que para no terminal, 15 minutinhos para o motorista tomar um café, ir no banheiro e tal, ele deixa carregando 15 minutos, dá mais 30 km de autonomia. Aqui a gente está mostrando ônibus elétricos. Aí eu pergunto, já tem caminhão elétrico também em teste no Brasil e já está sendo preparado uma comercialização para esse tipo de veículo? Sim, caminhão elétrico, nós também somos o maior fabricante mundial, né? Já tínhamos um caminhão elétrico rodando aqui na cidade de Indaiatuba e Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, há 1 ano e meio. Essa empresa, que é a Corpus Saneamento, gostou muito dos resultados e acaba de comprar 200 caminhões. Então os primeiros 20 entram em operação agora em setembro. Então em setembro agora de 2018, nós já teremos 22 caminhões elétricos como compactadores de lixo. Já é uma frota interessante. E é um projeto que se expande. A gente já tem um caminhão elétrico rodando no Rio, temos pelo menos umas 40 vans elétricas rodando, com grandes players do mercado como Nestlé, fazendo operação para Nespresso, Macro, Ecorodovias, né? Grandes empresas já começando. E basicamente o elétrico, seja o caso do ônibus, seja um caminhão, o chassi e a carroceria em si tem um custo muito parecido com o convencional. Então, por exemplo, um ônibus inteiro nosso, piso baixo, ele vai custar 650 mil reais, enquanto um diesel vai custar 550. Isso, chassi. O chassi e carroceria, né? O ônibus você completo. Fala o ônibus completo. Então ele está falando ali mais ou menos uns 10 a 15% mais caro, mas ele se paga porque ele dura muito mais tempo. Você não precisa depreciar ele em 5 anos, você deprecia em 10. Durabilidade, você falou uma palavra mágica, durabilidade. Qual é a vida útil de uma bateria dessa, de uma bateria de baterias de um caminhão, aliás, de um ônibus ou do micro-ônibus que a BYD hoje fabrica? Hoje a vida útil da bateria é cerca de 30 anos. Então, o que a gente faz? O ônibus e o caminhão têm praticamente o mesmo preço e a gente aluga a bateria ou faz um leasing da bateria para ser pago com a economia do combustível. Então essa bateria em geral fica 15 anos rodando dentro de um veículo, carro, ônibus. Depois de 15 anos a gente tira a bateria dos veículos e faz um sistema estacionário de energia. São pacotes de bateria para colocar em sistemas solares, para colocar em residências. É um reaproveitamento então. Você reaproveita. Então 15 anos o veículo, mais 15 anos da bateria em sistemas de armazenamento de energia e depois você tem a reciclagem total dessa bateria, né, depois dos seus 30 anos de uso. Qual é o período de garantia de um veículo, no caso de um chassi de ônibus elétrico? Qual é a garantia dele? Hoje a garantia do powertrain elétrico está em 8 anos. Então a bateria e o sistema a gente garante por 8 anos. A gente sabe que o veículo normal, convencional, ele tem, as revisões são medidas por quilometragens percorridas, né? E até período independente de estar percorrido ou não, ele é mensurado por tempo também. 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Quero saber de você, como é que fica a questão dessas manutenções em um veículo com chassi elétrico? As manutenções preventivas, em especial, são muito mais escassas do que a outra. Porque como a gente não tem todo aquele sistema móvel que você precisa pôr óleo e tal, o custo de manutenção reduz muito, né? Então, por exemplo, quem freia o ônibus é o freio regenerativo, não é a pastilha de freio. Então a gente demora 3 vezes mais para trocar a pastilha de freio. Você não danifica o freio como danifica no outro, né? Então, a manutenção preventiva, por exemplo, a Curitiba, a agência de ônibus de Curitiba, a URBS, fez um relatório comparando a disponibilidade do ônibus elétrico em relação ao diesel, em relação aos híbridos. E o próprio relatório deles disse que o elétrico teve a melhor disponibilidade porque em 2 meses de operação ele precisou parar uma vez por meio-dia para fazer
é manutenção preventiva, enquanto um diesel você para 2 vezes no mês para fazer. Então a gente tem ganhos de disponibilidade, o veículo fica mais disponível para o operador, o veículo tem menos custo de manutenção, ele economiza 70% do custo operacional, então essa economia de combustível é suficiente para pagar o aluguel da bateria. E então o custo operacional do ônibus em 10 anos, o que a gente chama de TCO, né, o custo de vida total, Total Cost of Ownership, o ônibus elétrico custa 20 a 25% a menos do que um ônibus diesel. Adalberto, mais uma vez, só para reforçar, então a manutenção existe, uma preventiva, né, como você falou, e com relação a lubrificantes, o lubrificante é só alguma graxeta nas rodas, nos eixos, o que seria o uso de lubrificantes de um veículo 100% elétrico? Não tem lubrificante. Não tem? Não tem lubrificante. E o câmbio, ele não é o câmbio convencional, não é isso? Em geral são câmbios automáticos, né? Sim. Então o ônibus elétrico não precisa de lubrificação. Ok, Adalberto, vamos só mostrar aqui rapidamente esse outro chassi que tem aqui, que no caso seria para um ônibus de aplicação rodoviária. Sim, aqui já como é um ônibus piso alto, né, então você vê ele, então ele tem a possibilidade de fazer tanto ônibus fretado, intermunicipal, em distâncias menores, a gente tem modelo até 400 km, e o ônibus urbano piso alto. Esse aqui, como ele está na configuração para rodoviário, qual é a autonomia dele? São os mesmos 300 km ou ele é para mais? Esse aqui está com 300, mas a gente tem a possibilidade de ter 400. 400 km. Esse aqui foi feito com 300 km porque é um ônibus já vendido, inclusive, né? Vendido aí para um cliente, a gente vai entregar ele. Você falou em vendas, eu quero saber quantos chassis de ônibus, logicamente isso aqui já não são mais protótipos, não se trata mais de protótipos, são veículos que já estão, eles são fabricados aqui no Brasil? Sim, esses aqui já são fabricados no Brasil. Com conteúdo local. A BYD já vendeu mais de 40 mil ônibus a nível mundial, nós somos a maior fabricante de ônibus elétrico do mundo. E no Brasil, quanto? No Brasil a gente termina o ano com um pouco menos de 100 unidades vendidas. Certo. Hoje a gente já tem ônibus entregue nas 5 primeiras cidades, a gente deve terminar o ano com 10 cidades vendendo ônibus. E aí pelo menos uma frota de 80 a 100 ônibus. O ano que vem a gente pretende expandir isso para no mínimo 250 a 300 ônibus. E aí para 2020, quando a gente consegue a nacionalização de mais de 50% de conteúdo local, hoje esse ônibus ele só tem 30% de conteúdo local. Ou seja, não dá para finalizar ainda, A gente ainda não tem Finame, que é essa taxa de juros melhor, mas a gente está, a BYD cobre o financiamento mais ou menos nessa etapa, então o ano que vem a gente vai para 40%, 2020 a gente vai para 50% de nacionalização. Com isso a gente vai ter acesso a Finame, a taxa de financiamento melhor, aí a gente acredita que o mercado vai dar um salto de 250 para 400, 500, 600, quem sabe até 1000 ônibus por ano. A fábrica fica localizada em Campinas, São Paulo. Você vendendo esse ônibus para a região Nordeste, como é que fica a questão da assistência técnica? Olha, obviamente a gente tem parceiros e pontos avançados, por exemplo, caso Fortaleza, hoje a gente já tem carros elétricos operando lá, no sistema Move, né, que são sistemas de carro compartilhado, e o que a gente fez foi fazer parcerias locais com a Bosch, com a Porto Seguro, os CAPs da Porto Seguro para fazer a manutenção lá. No caso de ônibus, por exemplo, a gente tem uma grande operação já indo para Paraná, com empilhadeiras elétricas, agora ônibus, e aí a gente monta lá um posto avançado de pós-venda. Então esse é o que normalmente a gente faz, à medida que a gente tem vendas, a gente monta a nossa própria estrutura, um posto avançado de pós-venda na própria garagem do operador, porque a manutenção do ônibus elétrico é muito simples. A quantidade de peças que você tem que ter para reposição é muito menor do que um ônibus diesel. Então é muito fácil fazer essa manutenção e normalmente a gente abre um posto avançado nos clientes para que ele possa suprir aquele mercado regional. Bom, eu quero mais uma pergunta e o pessoal deve estar se perguntando e esperando eu fazer essa pergunta também. Adalberto, a gente sabe que nossa eficiência energética no Brasil ela está de mal a pior, né? Então a gente tem uma deficiência. E como é que fica essa deficiência energética, esse custo alto da tarifa elétrica e a gente chegando com esses veículos elétricos para alimentar com eletricidade? Como é que fica isso aí? Não torna um negócio inviável, apesar de você ter me mostrado ali alguma coisa com painéis solares que eu gostaria até que você falasse mais sobre isso daí. Vamos lá para o lado do painel solar, aquele ponto de alimentação, e eu queria saber como a BYD, no caso, está trabalhando essa questão
da eficiência energética para com os seus veículos, para essa alimentação dos veículos, né? Porque pode tornar o negócio inviável. O que você poderia dizer para o nosso internauta com relação a esse assunto? Claro, a BYD, ela vende a solução completa, né, do ponto de vista de emissão zero. Então, todos os projetos que a gente está vendendo, carros, pilhadeiras, caminhões, ônibus elétricos, a gente vende já a solução de infraestrutura de recarga junta. Então você tem o carregador, em geral já com sistemas de painel solar, porque quando eu coloco energia solar, o custo de geração reduz muito. Certo. Então, normalmente hoje você vai comprar energia da concessionária, você está pagando entre 50 a 70 centavos de energia, né? Já Isso. Quando eu faço uma equação com painéis solares, então, por exemplo, aqui o que a gente está chamando do Charging Service, nosso serviço, quando eu faço uma infraestrutura com painel solar na garagem, na empresa, no supermercado, a coisa dos nossos clientes, eu consigo gerar energia a menos de 40 centavos por quilowatt-hora. Então, o investimento, o retorno do investimento é muito maior porque você tem uma redução muito grande do custo operacional, né? Então deixa eu só entender aqui. Assim que o cliente adquire um veículo elétrico, você já vende também com um kit para alimentação, é isso? Isso. Esse Sempre kit que de tem um alimentação... painel solar, aí ele ganha, tem um projeto junto que a gente investe e aluga energia e vende a energia para ele, ou ele entra no pacote do veículo junto com o painel solar, a gente instala o painel solar para ele, certo, geral com parcelos locais em cada lugar, e aí a gente tem essa infraestrutura de geração zero, que é o nosso objetivo, a eletrificação completa de todo o sistema, né, garantindo energia limpa, energia renovável vindo do céu. A gente guarda energia do sol, abastece isso com pacotes de bateria e gera o sistema Vamos falar aqui. Esse aqui é um micro-ônibus, no caso preparado para o encarroçamento da Volare. O cliente que comprar esse aqui para transporte, vamos supor, escolar, automaticamente ele está comprando lá e está comprando esse kit aqui também, correto? Sim. A pergunta é, para esse veículo, para esse chassi de micro-ônibus, esse kit ele é composto por quantos painéis solares? Depende muito da irradiação solar no local, né? Certo. Então, mais ou menos, na maior parte do Brasil, se for no Nordeste ainda mais, vamos falar, a gente tem entre 5,5 e 6 horas de geração. Certo. Então, para abastecer, por exemplo, 200 kWh, ele vai precisar ter 30 kW de potência instalada, né? Depende muito do sistema. Ele está falando entre 30, 40, 50 painéis. Né, dependendo se for ônibus, frotas maiores, 100 painéis. Então, mas em geral são soluções que se pagam muito rápido, são investimentos que em 3, 4 anos eles se pagaram, e depois eu tenho energia limpa gratuita por 30, 40 anos. Então, resumo da obra, comprou o ônibus, compra-se o kit para geração de energia solar, dependendo da região e dependendo do uso do veículo, vai ser dimensionado o número X de painéis, correto? Isso, exatamente. A partir do momento ali, ele começa a gerar, você pluga o chassi, alimenta o ônibus e ele sai para a operação. Enquanto isso, continua sendo gerada energia. Aí você está gerando energia e guardando ela na rede. Na rede da concessionária, ok. Aí depois você vai lá, então você gerou 100, né, quilowatt-hora, consumiu 100, você paga zero. Ok. Não paga nada da conta. Mas aí vamos ser práticos. Como exemplo, Adalberto. Esse ônibus aqui, se eu moro do Ceará, adquiro esse micro-ônibus aqui devidamente carroçado. Aí a pergunta é, Adalberto, quantos, esse kit, ele vai ser suficiente um dia trabalhando? Eu vou ter que parar no final do dia apenas para alimentar, para no outro dia começar a trabalhar, ou dependendo da situação eu vou ter que dar um intervalo durante o dia de trabalho para botar ele para carregar novamente e aí seguir viagem? Vai depender muito da quilometragem. Se você falar de um sistema que vai operar 200, no máximo 250 km dia, ele está tranquilo. Provavelmente a energia gerada durante o dia fica com crédito e gera à noite. Já se for uma operação maior, de 350, 400, quem sabe 500 km dia, aí provavelmente vai ter que ter uma recarga no meio do caminho e um sistema dimensionado um pouco mais de placas para poder abastecer toda essa infraestrutura. Ok, Adalberto, então para encerrar,
Tá na faixa de quanto um chassi desse para micro-ônibus, no caso aqui da carroceria Volare? Em torno de quanto? A gente está falando de um preço muito similar, né? O preço do Volare ele é muito parecido com o preço que seria uma carroceria normal, né? O Volare é um pouco mais difícil de te falar um preço, porque o Volare você tem inúmeros acabamentos internos. Perfeito. Pode ser urbano, né? Mas fretamento, acabamento. O chassi, então, só o chassi é na ordem de aproximadamente quantos reais o investimento do empresário, só no chassi? O chassi vai ser na faixa de 200 mil, 230 mil. Ok, e no caso lá do rodoviário piso alto? Rodoviário para 400 km de autonomia. A gente já está falando algo em torno de 400, 450 mil. Só o chassi, pessoal. E no caso do piso baixo para transporte urbano de passageiro, com autonomia de 300 km, algo em torno de uns 380, 400. É isso aí. Adalberto, quem quiser saber mais informações sobre veículos elétricos, esses veículos estão sendo trabalhados, fabricados já aqui no Brasil, acessa qual site? Olha, a gente tem nosso site da BYD, né, Brasil, é fácil de encontrar na internet, mas também poderia nos seguir nas mídias sociais, tanto no Facebook, BYD Brasil, LinkedIn, Twitter, no YouTube. A gente está postando bastante vídeo, explicando bastante sobre essa revolução da mobilidade elétrica no Brasil e no mundo, e com certeza esse processo vai ocorrer aqui também. É isso aí, pessoal. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, internautas, e a curiosidade também de alguns frotistas aí que queriam saber mais sobre veículos elétricos, principalmente agora já ingressando esses veículos elétricos, ingressando no transporte de passageiro, tanto no segmento urbano como também rodoviário aqui no Brasil. E a gente continua aqui na Latbus Transpúblico 2018, aqui no Tá Valendo comigo, Zé Neto Furtado. Vem comigo!